aqui. Eu não sei, tem de ser maior, eu não consigo ver. Eu tenho de estar aqui a ler para aqui. Sim, veja está. Portanto, o tema desta conferência, recomendada pela verdadeira mãe, é a essência dos 2000 anos de história do cristianismo. Portanto, não vamos entrar em todos os pormenores, mas sim a essência destes 2000 anos em pouco tempo vamos ver. E o conteúdo é a história providencial da restauração para restaurar a linhagem celestial. O segundo ponto é a promessa do regresso de Jesus. E a terceira é a essência dos 2000 anos do cristianismo. Depois, para passar, aqui, isto, isto, isto. Não posso. Este.
Assim, Maria, José, família de Zacarias, os líderes religiosos e o povo escolhido que Deus havia preparado pela causa do Filho unigênito, Jesus, estavam presos nas suas perspectivas humanistas e desejos egoístas e não compreenderam a identidade e a essência de Jesus. Eles acabaram por esquecer a missão de servir e de seguir Jesus e falharam em cumprir a sua responsabilidade. As figuras centrais que eu havia preparado para proteger Jesus não cumpriram as suas responsabilidades. Jesus, portanto, não pôde cumprir a proteção deles. Então, ele começou um curso de vida pública para preparar uma relação espiritual para a conclusão da sua missão. De Maria, José e a família de Zacarias, o Senhor havia preparado que tivessem compreendido a vontade de Deus e se tivessem unido para cumprir a sua responsabilidade, a filha unigênita teria aparecido na base do cumprimento no momento em que o Pai Celestial havia preparado.
do fracasso das figuras centrais e do povo em cumprir foi frustrada e o ideal de Jesus de se tornar o verdadeiro Pai através do casamento sagrado, a ceia das bodas do Cordeiro, não pôde ser realizado. Através percorreu um curso de relação coerente e foi pioneiro no caminho para a humanidade. Durante Jesus apareceu todos os dias e educou consciência novamente crendo em Jesus e seguindo-o. Assim, lançaram para que Jesus, juntamente com o Espírito Santo, se tornassem os verdadeiros espirituais e realizassem a obra do renascimento. Das centrais do povo e sabia que o caminho e nós para dar o espiritual a toda a humanidade. Simples que realizaria quando voltasse era a sua maior esperança. Que ele, nascido como filho unigênito, conhecesse a filha unigênita e que juntos tivessem um casamento sagrado e se tornassem os verdadeiros pais. Esta era também a esperança sincera dos pais celestiais que não se cumpriu devido ao fracasso, falta de cumprimento das suas responsabilidades, das figuras centrais em cumprir as suas responsabilidades. A segunda vinda de Jesus, o Messias, é, em última análise, com o propósito do seu encontro com a filha unigênita, celebrando a ceia das bodas do Cordeiro, casamento sagrado, e juntos tornando-se os verdadeiros pais. Perante a missão do cristianismo, ao esperar o regresso de Jesus, é preparar-se para que Jesus encontre a filha unigênita e prepare a ceia das bodas do Cordeiro, o casamento sagrado. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e outros crentes que se reuniram no 50º dia após a ressurreição de Jesus. Cheios do Espírito Santo, eles partiram para o mundo para pregar o Evangelho de Jesus. No lugar do povo judeu, que não pôde aceitar o Filho unigênito, o cristianismo foi escolhido e assumiu o papel central da providência dos pais celestiais. Os apóstolos compilaram as palavras e histórias dos feitos de Jesus nos evangelhos e estabeleceram
e desenvolveram as igrejas primitivas com o auxílio das epístolas, são as cartas, e outros materiais. Apesar da violenta perseguição e oposição do Império Romano, os cristãos não desistiram, mas mantiveram a sua fé. O cristianismo cresceu constantemente. Pelo edital ou Édito de Milão, emitido pelo imperador Constantino de Roma no ano 313, o cristianismo foi finalmente reconhecido e os cristãos receberam a liberdade para praticar a sua fé. No ano de 392, o imperador Teodósio adotou o cristianismo como a religião estatal de Roma. Com a bênção do Papa, o Sacro Império Romano foi estabelecido no ano 800 e, centrado no espírito do cristianismo, a Europa Ocidental tomou forma. Na Europa Oriental e no Médio Oriente, uma sociedade centrada no cristianismo também se enraizou firmemente através do Império Bizantino. Como resultado do trabalho missionário apaixonado dos discípulos, espalhando o Evangelho até aos confins da terra antes do regresso de Jesus, desde a era dos descobrimentos, o cristianismo espalhou-se por todo o mundo, transcendendo a Europa e o Médio Oriente. O cristianismo tornou-se uma religião global. Os bispos da Igreja Primitiva, com a autoridade conferida por São Pedro, que recebeu a instrução direta de Jesus, tinham autoridade para interpretar a Bíblia, afirmar a doutrina ortodoxa, mediar a salvação através dos sacramentos e guiar espiritualmente os fiéis. No processo de construção da unidade da Igreja, várias opiniões acerca da natureza de Jesus e a interpretação da Bíblia foram condenadas. A relação entre o clero e os crentes foi verticalizada, portanto, foi hierarquizada, e os sistemas e organizações foram criados que não podiam guiar espiritualmente os crentes que ansiavam pela palavra e pelo Espírito Santo. Surgiram problemas que mostraram claramente as limitações e a corrupção do cristianismo, incluindo a simonia, que era a compra ou venda de escritórios de igreja, ordens sagradas e os itens sagrados. Portanto, esta corrupção da chamada simonia, porque vem de um senhor que chamava Simão Mago, que na altura ele foi o primeiro que queria comprar de São Pedro direitos que São Pedro tinha. Ele queria comprá-los para poder usá-los. E por isso ficou este nome simonia, que é usar as coisas sagradas para negócio próprio. E, portanto, além de tudo isto, a corrupção dos mosteiros, a secularização da Igreja e o compromisso do cristianismo com a realidade social. Porém, o problema maior
era a teologia, porque o cristianismo não tinha uma compreensão clara da natureza de Jesus. Ele começou sem entender adequadamente a missão de Jesus e o seu papel, o que inevitavelmente levou ao problema da ausência do Espírito e da verdade de Deus. O Pai Celestial realizou a providência de preparar o nascimento do Messias na segunda vinda e da Filha unigênita que juntos realizarão a missão de Jesus, o Filho unigênito, através da fundação do cristianismo preparado no lugar do povo de Israel. Por isso, São Paulo diz também que o cristianismo é o segundo Israel. Para isso, era necessário um renascimento do cristianismo na Idade Média, que se manifestou como a reforma. A reforma, um movimento da reforma do século XVI na Europa, contra a Igreja Católica, foi desencadeado em 1517 pelas 95 teses de Martinho Lutero que criticavam a venda de indulgências e espalhou-se por todo o norte da Europa. Porquê é que ele se revoltou tremendamente contra esta ordem do Papa? Isto é, as indulgências quer dizer perdão, não é? Indulgência. Se comprassem as indulgências, eles tinham a certeza que iam para o céu. Ora, como é que se pode comprar a salvação? Por isso, Martinho Lutero, que percebeu que isto era um grave erro, uma mentira enorme, que era necessário parar. Ele escreveu as 95 teses e fixou-as na entrada da igreja e, em contraste com muitos sacramentos da Igreja Católica e a mediação dos sacerdotes, os reformadores enfatizaram a importância da fé individual em Jesus, restaurando o significado original da Bíblia e interpretando a Bíblia como ela é, o que resultou na formação da Igreja Protestante. A ênfase de Martinho Lutero nos conceitos de sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, e sola scriptura, somente as escrituras, como princípios essenciais para a compreensão e prática adequadas da fé cristã e sobre o sacerdócio de todos os crentes, formou uma base importante para a reforma. A reforma iniciada por Martinho Lutero foi completada por Calvino, que estabeleceu a teologia protestante. Em 1543, Calvino apresentou uma tese intitulada A Necessidade de Reformar a Igreja e apresentou, portanto, ao imperador e à dieta imperial, o concílio do Sacro Império Romano Germânico. Calvino queria reverter a corrupção da Igreja Católica e restaurar a verdadeira Igreja que se tornara distante do Espírito Santo e da verdade. Ele também tinha feito esforço para purificar o cristianismo e estabelecer uma teologia correta através dos institutos da religião cristã. Ele enfatizou que os pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas
devem unir-se como uma congregação e formar uma igreja que adore a Deus, uma igreja centrada na palavra e no Espírito Santo e não na liturgia, ou seja, os ritos. A reforma desafiou a autoridade tradicional da Igreja Católica medieval e provocou grandes mudanças com o despertar das liberdades e direitos individuais e o desenvolvimento de sistemas políticos democráticos. Vou ler aqui embaixo. Além disso, desempenhou um papel moderno e das estruturas Das estruturas políticas. das estruturas sociais. O cristianismo, com os seus 2000 anos de história, deve agora conhecer adequadamente a verdade da história e da providência dos pais celestiais. O filho unigênito e a filha unigênita eram, com todo o amor e linhagem do Pai Celestial, devem, através do seu casamento sagrado, tornar-se os verdadeiros pais que se assemelham perfeitamente ao Pai Celestial. Esta é a verdade mais essencial sobre a providência dos pais celestiais para restaurar a humanidade. A providência do Pai é, primeiro, dar à luz o filho e a filha unigênita e, em seguida, permitir que eles cresçam e se tornem verdadeiros pais e depois que o filho e a filha unigênitos se tornem os verdadeiros pais, restaurar toda a humanidade através deles. Portanto, devemos reconhecer que a providência dos pais celestiais não pode ser claramente compreendida ou plenamente cumprida sem os verdadeiros pais. E assim terminou. Não. Leia. Já tenho que falar aqui. Não, mas Não, para eles ouvirem. Falar assim do computador. Os que estão em casa. Ah! Não sei. Mas se calhar não foi traduzido esse nome.
informações